Oi, primeiro ano, tudo bem? Hoje não vou começar assim não, vou falar assim, pegue o material de vocês que hoje é aquela aula de quê? Decolando para o futuro. É aquela aula onde nós vamos fazer a interpretação juntos, uma aula só de questões Enem. Entenderam? Então você vai pegar sim o seu caderno e colocar aquelas observações. Quais as dicas que nós temos? Como que eu posso ganhar tempo? O que eu já elimino? Se a minha imagem, aquele meu primeiro contato com o texto, se eu tenho dois textos, eu faço a leitura de um, depois vou para o outro, obedeço ao comando e já elimino aquelas absurdas, certinho? Então a nossa aula hoje é a 68.1. Vamos para a tela? Aqui nós temos, olha lá, vamos começar assim. Vamos fazer uma análise. O que eu encontro aqui? Estou diante de quê? Você vai analisar o texto 1, analise o todo. Não posso fazer uma análise separada. Então, eu tenho a minha chamada. O Caribe fica perto se você vai no maior navio do mundo, certo? Então, o que eu posso guardar daqui, né? É a minha primeira interpretação. O Caribe fica perto se você vai no maior navio do mundo. Pronto, eu estou vendo aqui a imagem. O que essa chamada quer dizer? Como que eu vou interpretá-lo? Vamos adiante? Esse é o meu texto 1. Mas eu também tenho, pessoal, o texto 2. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, né? Então, olha aqui, Carlos Drummond de Andrade, José. O que antes de partir para o comando, o que eu tenho aqui no texto 1 que eu posso já relacionar ao texto 2? Quem adivinha, quem encontrou, quem já percebeu aí na sala? O Caribe fica perto se você vai no maior navio do mundo, ok? E aqui eu tenho umas informações, né? Mas eu vou fixar aqui. E aí eu vou embora para o texto 2. Se você gritasse, olha, percebam que ele fica se. Qual será a relação aí? Em relação aos aspectos semânticos, quando nós falamos em semântica, o que você vai lembrar? Significação das palavras, né? Então, os dois textos têm em comum a ideia de quê? Vamos lá. Letra A, nós temos tempo. B, nós temos oposição. C, condicionalidade, adição ou causa. Olha só, percebam que eu falei para vocês assim, nós vamos analisar, eu posso encontrar na minha questão dois textos, o texto 1 e o texto 2. O que eu tenho no texto 1? Como que eu posso... Ai, professor, eu vou analisar aqui somente o navio? Não, o que acompanha toda a imagem? Então, eu preciso fazer essa leitura. O que está escrito e acompanha a imagem, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Fiz a minha análise aqui, olha, o Caribe fica perto se você vai no maior do mundo. Depois você vai para o texto 2, todo o texto tem se. Lá na gramática, nós vimos esse material, o que você lembrou? Em relação aos aspectos semânticos, eu falo em semântica, eu falo de quê, primeiro ano? Eu vou falar de significado, não é assim? Aí eu tenho, letra A, tempo, oposição na B, condicionalidade na C, na D, adição e na E, causa. O que vocês marcaram aí? Olha lá, C. Aí eu pergunto para os senhores, por que vocês marcaram a letra C, condicionalidade?
Qual foi o elemento que você identificou no primeiro texto e no segundo texto que você fez essa relação? Vocês viram a importância da interpretação no todo? Eu não posso avaliar, interpretar as partes, né? Ou em pedaços, ou aquilo que eu acho. Eu tenho ali a minha conjunção. Não é assim? Que vai me dar aquela ideia. Se eu fizer, se eu conseguir. Acertaram? Boa essa para vocês? Então, muito bem. Vamos adiante. Aí, nós temos agora. Semana que vem é o texto 1. Vamos ler juntos aquele combinado nosso da interpretação. Quando vem o fragmento, nós vamos fazer juntos. Esse pode ser o último dia de nossas vidas. Última chance de fazer tudo ter valido a pena. Diga sempre tudo o que precisa dizer. Arrisque mais para não se arrepender. Nós não temos todo o tempo do mundo. E esse mundo já faz muito tempo. O futuro é o presente e o presente já passou. O futuro é o presente e o presente já passou. Nada para depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para a semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Nada para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para a semana que vem, e aí você vai seguindo a leitura, né? O texto 2. Vejam a diferença do texto 1 para o texto 2. Quando eu leio aqui Carpe Diem, o que você vai lembrar primeiro ano? Lembra da nossa literatura, o nosso Carpe Diem, o que ele traz? Aproveite o dia, aproveite bem o dia, né? Se prudente, começa a apurar teu vinho. E nesse curto espaço, abrevia as remotas expectativas. Mesmo enquanto falamos, o tempo malvado não escapa. Aproveita o dia de hoje e não te fiz no amanhã. Fiz a minha leitura, texto 1 e texto 2, olha o meu comando. Entre os dois fragmentos pode ser estabelecida uma intertextualidade temática. Quando eu falo aqui intertextualidade, o que você vai lembrar? Veja bem, uma questão, aqui eu tenho uma questão para interpretar e vem o termo intertextualidade. O que é uma intertextualidade? Vamos buscar aí. Lembra lá do nivelamento? Quando eu tenho uma intertextualidade, é quando um texto vai falar de outro texto, não é assim? Eu vou aqui fazendo a minha leitura e vou lembrando de uma outra situação. Então, um texto fala de outro texto. Vamos voltar para a tela. Entre os dois fragmentos, aí você pode fazer uma segunda leitura, não tem problema. Pode ser estabelecida uma intertextualidade temática, letra A, que aborda a efemeridade da vida, ou seja, como tudo é transitório, como tudo é passageiro. B, focalizada na fuga da realidade, pois trata do irreal, nada que vivemos na atualidade. C, já tenho a minha resposta, hein? Mas vamos embora. Que tem como principal objetivo mostrar a influência do texto horaciano sobre a obra da cantora Pitt. D, semelhante à ideia expressa pelo ditado popular, águas passadas não movem moinho. Ou a letra E, que tratam de pontos diferentes e abordam duas temáticas opostas como a alegria e a tristeza. Eu posso refazer a minha leitura, né? Venho aqui para o texto 1. O meu texto 2, que já começa com Carpe Diem, e eu já lembro da minha literatura, da minha escola literária. A, B, C, D ou E. O que vocês marcaram aí? Lembrando da intertextualidade. Olha lá. A letra A diz
que aborda a efemeridade da vida, ou seja, como tudo é transitório, passageiro, muito rápido, né? Olha mais um texto aqui pra gente. Alguém pode de repente falar assim, poxa vida, mas são muitos textos, né? Mas vejam, a forma que nós temos de praticar as nossas questões é trazendo texto. Ele pode ser somente uma imagem, pode ser esse aqui, que nós vamos fazer juntos. E essa ideia de trazer uma aula somente com as questões é onde você vai perceber as várias possibilidades que eu tenho de interpretá-lo. Se eu tenho uma tira, eu já sei que a tira vai trazer o quê? É uma crítica? É uma reflexão? Se eu tenho um texto informativo, o que eu já posso pensar que ele vai trabalhar? Entenderam? Então, gente, a aula toda é assim, nós vamos ler juntos e vamos aqui eliminando aquelas que não faz nenhum sentido. E eu preciso da ajuda de vocês, porque vocês vão ler junto comigo. Vamos para a tela. Aqui nós temos você, vamos lá, 1, 2, 3. Você sabia que, com pouco esforço, é possível ajudar o planeta e o seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. Atitudes simples como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso reduzirão a sua conta de luz e as nossas emissões de CO2 na atmosfera. Então, aqui nós temos uma informação, né? Vamos ver o que traz essa informação para a gente. Então, você vai assinalar a alternativa que indica o recurso empregado no texto. Qual foi esse recurso? Na letra A. Nós temos a presença da intertextualidade, senhores, já que se pode notar a apropriação explícita e marcada por meio de citações de trechos de outros textos. Essa aqui é boa, viu? Vai lendo com calma e veja se nós encontramos na nossa leitura a intertextualidade. B. Conotação. Uma vez que o texto emprega em toda a sua extensão uma linguagem que adota tom pessoal e subjetivo. Encontramos essa informação no texto? C. Ironia, observada no emprego de expressões que conduzem o leitor a outra possibilidade de interpretação, sempre crítica. E aí? A, B, C, D, temos a D ainda. Denotação, pois há utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial. Lembre que denotação é o sentido real, é aquele sentido, é o significado do dicionário. Então, já dei uma dica para vocês. E a letra E, nós temos metalinguagem, uma vez que a linguagem adotada serve exclusivamente para tratar da própria linguagem. E aí? Fiz a minha leitura, né? Planeta sustentável, conhecimento por um mundo melhor. Olha aí, a nossa letra D. Na letra D ele traz denotação, pois há utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial, que nós já trabalhamos com essa função referencial. Próximo, aqui nós temos uma imagem, né? Olha lá. Condeno veementemente a ação militar russa na Ucrânia. Então, você tem aí uma imagem e tem uma informação. A charge satiriza o governo norte-americano em relação à guerra na Ucrânia a partir de, né? Aqui repete. E aí você fez a sua análise, viu os elementos que você pode interpretar. Na letra A, os Estados Unidos se colocarem contra a invasão da Rússia na Ucrânia.
B. Do fato dos Estados Unidos condenar uma guerra e, ao mesmo tempo, não citar as guerras que já se envolveu, né, contra outros países. E aí, o que vocês acham? C. A questão dos Estados Unidos apoiarem a Ucrânia na guerra. D. O fato dos Estados Unidos serem vistos pelo resto do mundo como um país solidário. E a letra E, nós temos a questão dos Estados Unidos enviarem apoio militar à Rússia na guerra. Eu posso voltar e aí eu faço a minha leitura. Partindo aqui da minha charge, o que eu posso identificar? A, B, C, D ou E? Olha lá. Do fato dos Estados Unidos condenar uma guerra e ao mesmo tempo não citar as guerras que já se envolveu contra outros países, né? A palavra segue a imagem, observe aí. A palavra veementemente na charge pode ser substituída sem alterar o seu sentido, pessoal. Por qual? Vamos ver aqui. Impetuosamente, indolentemente, geralmente, inconstitucionalmente ou moderadamente, todas terminadas em mente para confundir. A, B, C, D ou E. Nós temos a nossa letra A, impetuosamente. Mais um aqui para você analisar. Olha como o nosso texto 1 vem. Aqui nós temos uma conversa, né? O médico e o seu paciente. Você tem uma doença grave. Meu Deus, eu vou morrer. Mas dá para curar com alimentação saudável e exercícios físicos. Meu Deus, eu vou morrer. Aqui, gente, nós já temos uma interpretação. Não temos? Por que ele repete, meu Deus? Aí ele quer dizer, é que eu vou morrer mesmo. Por quê? Deixa quieto aqui, vamos para o próximo texto. Me ajudem, nós temos aqui o texto 2, mexa-se. Vamos lá? Exercícios aliados a uma alimentação saudável reduzem doenças. Iniciar uma nova alimentação ou rotina esportiva não pode ser motivo de desconforto. Muito pelo contrário, juntas, elas são apontadas como grandes aliadas da saúde e, por consequência, de melhor desempenho no trabalho e na vida social. São inúmeros os estudos que ligam o esporte com os menores índices de depressão e ansiedade nas pessoas. Um deles, realizado pelo Hospital Geral de Massachusetts, em 2019, por exemplo, utilizou análises genéticas para chegar à conclusão de que pessoas que sofrem destes males eram sedentárias. Então, aqui, nós já temos uma ideia da temática, não temos? Você tem uma doença grave, meu Deus, eu vou morrer. Aí calma, né? Dá para curar com alimentação saudável e exercícios físicos. Meu Deus, eu vou morrer. Já temos uma interpretação aqui. O nosso texto 2, ele vem trazendo uma informação para a gente, não traz? Vamos aqui ao nosso comando. Os dois textos falam sobre A, humor e emoções, B, saúde emocional, C, qualidade do sono, D, saúde no trabalho ou a letra E, pessoal? Alimentação saudável e exercícios físicos. O que vocês marcaram aí? Fizeram as duas leituras, né? Nós temos A, B, C, D ou E. Olha lá, fala sobre alimentação saudável e exercícios físicos. E quanto ao gênero textual? Texto 1 e 2 classificam-se respectivamente. O que nós temos, tá? Primeiro o 1, depois o 2. Na letra A nós temos meme e artigo de divulgação científica.
que mais? B, charge e notícia. C, meme e notícia. D, quadrinhos e artigo de divulgação científica. Ou a letra E, uma entrevista e um meme. O que nós temos? A, B, C, D ou E? Olha lá, nós temos um meme e um artigo de divulgação científica, né? Ele aparece novamente para a gente. O que vocês aí na sala... Dá para a gente já fazer aqui uma interpretação. Só ele apareceu. É o médico e o seu paciente. E aí? Ele fala que ele tem uma situação, né, grave. Ele, meu Deus, eu vou morrer, né? Calma. Mas se você cuidar da alimentação e ali iniciar uma atividade física, tudo se resolve. Meu Deus, é que eu vou morrer mesmo. Por quê? Como que vocês interpretaram? O que vocês entenderam? Hã? Onde é que está aí o humor? Tem humor? Tem uma reflexão? O que tem? O que você, o que a sua turma encontrou? Vamos voltar aqui para a tela. No texto 1, verifica-se o humor. Na letra A, na expressão facial dos personagens. Na letra B, na quebra de expectativa do quarto quadrinho. Letra C, no fato de o personagem não gostar de exercício físico? E aí? Letra D, no fato de o personagem não gostar de alimentos saudáveis? Ou a letra E, na questão de evitar a morte? Onde é que está esse, né? Onde é que você verificou esse humor? A conversa ela vem acontecendo, e de repente, A, B, C, D ou E, o que nós temos? Olha lá, na quebra de expectativa do quarto quadrinho. Olha, até aqui tudo bem, você tem uma doença grave. Meu Deus, eu vou morrer. Até essa cara é engraçada, né? E aí ele, mas dá para curar com alimentação saudável, exercício físico. O que ele repete? Será que ele gosta? Será que ele vai deixar ali o sorvete, o bolo, o chocolate, enfim? Certo? O que vocês acharam até aqui? Percebam que as charges, elas vêm para quê, primeiro ano? Quando você, sem ter nada, sem você observar o comando da questão, né? Eu estou falando aqui de saúde, eu estou falando aqui de atividade física, eu estou falando aqui de alimentação saudável. E aí, essa temática também gera uma discussão entre a turma, percebem? Aqui, o médico fala que ele tem sim uma doença, mas que não é nada, que não dê para resolver. E qual a forma, qual o elemento que ele vai ter que utilizar ali para que as coisas fiquem tranquilas? Uma alimentação e iniciar a atividade física. E aí a expectativa ela é quebrada, porque ele praticamente fala assim, agora que eu vou morrer mesmo, porque eu não gosto nem de uma coisa nem de outra. E aí? Quando você quer trabalhar com essa temática aí da atividade física. E aí você vai buscando, vai interpretando quais são os elementos, o que acontece hoje, as doenças, o que pode ocasionar o sono, percebem? Como que a interpretação ela vai além. Só que você tem sempre que observar o comando da questão. O que ele está pedindo? Onde tem humor? Ele está perguntando qual é a temática? Então, você vai sempre atentar para este detalhe, certinho? Vamos voltar para a tela. Aqui foi. Nós temos aqui temas da língua portuguesa no Enem. Então, o que é trabalhado? O que você precisa identificar, tomar um certo cuidado, né? O que nós estamos fazendo aqui, a nossa interpretação de textos, vários textos e as várias formas que eles podem aparecer para a gente. As figuras de linguagem, já conhecemos algumas? Gêneros textuais, a gramática relacionada à semântica, tá bom? A significação das palavras. Temos também que conhecer, que saber identificar, pontuar, quando falamos na norma culta.
e na popular. Qual é a diferença entre a norma culta e a popular, hein? Você já sabe, né? E quando que eu vou utilizar? Eu tenho que escolher uma para usar a vida toda? Qual é o ambiente, qual é o cenário que ela necessita ser utilizada? Funções da linguagem, que mais? E a literatura. Então, são essas temáticas abordadas na nossa avaliação, certo? O que mais que nós podemos colocar aqui? Podemos trabalhar com vocês. Quando nós falamos da extrapolação, aqui nós temos extrapolação, redução e contradição. Trazendo para os nossos textos, para as nossas produções, quando eu falo em extrapolação, é o fato de se fugir do texto. Como assim fugir do texto? Quem sabe aí na sala? Ocorre quando se interpreta o que não está escrito. Muitas vezes são fatos reais, mas que não estão expressos no texto. Então, deve-se atentar para quê? Para aquilo que está sendo relatado. Isso aqui é extremamente importante, tá? Olha só, você pega um texto, né? E aí o texto, eu vou observar, eu vou interpretar o que veio colocado para mim. Eu não posso, partindo daquele tema, inventar. Ah, mas eu acho que essa informação eu vi outro dia. Não, você vai voltar o teu pensamento, a tua atenção para quê? Aquilo que o autor escreveu. Qual é a proposta? Você vai se basear naquela proposta que está escrita. Nesse momento você não vai trabalhar com o achismo, mas eu acho. Não. Então esse é um dos pontos também que muitas vezes confunde o estudante. Por quê? Ele quer ir além, mas esse ir além, ele extrapolou. Ele ultrapassou o que foi solicitado. Então, gente, olha, vi uma imagem, essa imagem ela vai trazer o quê? Traz uma informação, eu analiso aquele todo e vou partir para o meu comando, tá bom? A minha interpretação é sucesso quando eu não fujo, quando eu não invento. Porque você criar, inventar, você não vai se dar bem. A interpretação ela tem que ser voltada para aquilo que está ali colocado, nem mais nem menos, certo? Vamos voltar aqui para a tela. Quando nós falamos em redução, é o fato de se valorizar uma parte do contexto, deixando de lado a sua totalidade. Deixa-se de considerar o texto como um todo para se ater apenas à parte dele. Isso também é importante porque vejam que todos os elementos colocados aqui para vocês têm uma importância. Eu não posso extrapolar aquilo que não está colocado ali. Eu não posso dar aquela atenção. Eu gostei mais desse parágrafo aqui. Então, eu vou trabalhar somente este parágrafo. Não, gente, é o texto. É um conjunto, é o início, o meio e o fim. Eu não posso simplesmente achar que a minha interpretação vai estar baseada só naquele parágrafo. A minha interpretação é um corpo, percebem? É o início, os parágrafos eles vão se conectando, eles vão conversando. E aí sim você consegue ter uma boa interpretação, tá bom? São elementos porque às vezes o que acontece? Chega a preguiça, né? Ah, não, eu já li demais, eu vou logo para o último parágrafo. Mas o que aconteceu lá atrás? Como é que eu vou entender o fim se eu não peguei lá o início, os argumentos, a informação? Percebem? Vamos voltar aqui para a tela. Temos mais a contradição. É o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito. É bom que fique atento a palavras como pode, deve, não, o verbo ser, entre outros. Então aqui, você que com certeza aí está fazendo as suas anotações, tá? Quando nós falamos em extrapolação, você não pode fugir do texto, certo? Se eu estou falando aqui da educação, as suas temáticas, as considerações, eu tenho que ler, interpretar
tudo voltado para a educação no texto. Eu não vou aqui imaginar uma outra situação, certo? A redução. Você não vai interpretar um texto, fazer ali a sua análise apenas em um único parágrafo, mas você precisa ler todo. Ele é um corpo. Como ele diz, olha, o fato de se valorizar uma parte do contexto, como é que eu vou tirar toda a minha informação apenas da introdução? Vamos lá, você consegue? Se eu preciso saber qual a temática, quais os pontos positivos, negativos, para que eu possa fazer a minha análise. Se eu deixo de lado 2 ou 3 parágrafos, qual sentido teve a minha leitura? Ok? Então, deixa-se de considerar o texto como um todo para se ater apenas a uma pequena parte. Ah, porque eu achei esse parágrafo aqui menor. Né? Não, professor, eu já entendi tudo que o texto quer dizer para a gente. Será? Sem pegar o início, o meio e o fim? E a contradição é o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito. Então, se eu não peguei toda a minha informação numa primeira leitura, eu posso voltar. Não tem nenhum problema, tá? E aqui, o que nós firmamos na aula de hoje? Dentro das interpretações oferecidas a vocês, vocês perceberam que nós encontramos o quê? Figuras de linguagem? O que foi trabalhado ali? Gênero textual? A gramática relacionada à semântica? A primeira questão nossa. Vamos lá, quem lembra aí na sala? Nossa primeira questão. Que ele trabalhava, chegou lá o navio, né? E foi o texto 1. O que ele trabalhou? Ele trabalhou ali a gramática? De que forma? O que você identificou? Você encontrou qual classe gramatical na nossa primeira questão? Certo? Então percebam que o Enem vai trabalhar todos esses elementos. Ele não trabalha isolado, mas você tem dentro lá dos textos a nossa figura de linguagem, os nossos gêneros textuais, lembram da fábula? Né? A gramática relacionada à semântica trabalha também a questão das charges, das tiras, a norma culta e a norma popular, que vocês bem conhecem, as funções da linguagem e a literatura. Quando nós falamos em norma culta e a norma popular, você consegue identificar, você já tem esse conhecimento. E aí, se eu colocasse para você aqui um texto para você identificar qual a linguagem. É uma linguagem mais simples? É uma linguagem o quê? Formal, informal? É a nossa linguagem coloquial? Quando que eu vou utilizá-la? Certo? Fizeram as anotações? Ou o seu mapa mental também, não tem problema. Gostaram das questões colocadas para os senhores? A primeira começamos lá com o se, né? Se isso, se aquilo, aquela condição. E a da atividade física? Então, cada uma foi escolhida para você perceber que não existe um padrão. Eu só vou interpretar assim. Só posso encontrar questões neste modelo. Não, eles são variados. Tudo bem, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas eu volto com a nossa revisão, ok? Tchau!